Boa noite, queridos irmãos e irmãs, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como é bom a gente poder cantar louvores ao Senhor, né? E particularmente para mim, ver a igreja expressando em atos, como levantar as mãos, cantar, se alegrar, isso me traz algo muito bom, porque eu sei que o Senhor habita no meio dos louvores. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nós vamos passar para um momento de ministração da palavra, e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo o relato de Lucas, capítulo de número 7, versículo 36 ao versículo de número 50. O tema da mensagem de hoje é Jesus, a fonte de perdão e salvação. Jesus, a fonte de perdão e salvação. Evangelho de Jesus, segundo o relato do médico Lucas, capítulo 7, versículo 36 a 50, diz assim: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os, com as suas lágrimas, enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés, e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara, disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e disse: Simão, uma coisa tenho a te dizer. E ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que seja aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com as lágrimas e enxugou com os seus cabelos. Não me deste um ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com um bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados-lhes são os seus muitos pecados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse Jesus à mulher: perdoados são os teus pecados. E os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa os pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Senhor, que a tua palavra nesse momento fale ao nosso coração através do teu Santo Espírito, e que me use apesar de mim, e que nos edifique, ó Deus, enquanto igreja. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Jesus, fonte de perdão e salvação. Esse é o tema da nossa mensagem. E eu quero começar fazendo uma confissão de um pecado meu. E eu não sei se talvez você tenha o mesmo pecado que eu. Irmãos, eu sou extremamente reclamão. Alguns olhares surpresos, outros nem tanto. Mas eu queria até abrir o confessionário aqui, público, né? Mas não vou fazer isso não. Eu tenho a mania de reclamar de muita coisa. Quem anda comigo ou come comigo 1 quilo de sal, como a gente diz por aí, né?
e que me conhece bem vai saber que eu reclamo às vezes de coisa que não faz sentido. E esse aspecto do meu pecado me traz uma realidade de quem eu sou. Alguém que às vezes é não contente com aquilo que recebeu. Porque a reclamação, ela é uma falta de contentamento com aquilo que nós recebemos do Senhor. E aí a gente começa a julgar a respeito dos valores que nós temos. Os valores que nós recebemos através da instrução da palavra. De ter gratidão, por exemplo, em todas as coisas, em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus. Paulo escrevendo aos Tessalonicenses. Só que o nosso coração, ele se inclina sempre a olhar para as coisas que não nos agradam. E mal a gente sabe que esses pontos que a gente acaba se chocando na caminhada da nossa existência, são pontos pedagógicos que Deus vai ensinando ao nosso coração. E aí eu estava falando de valores. Por que eu vou falando de valores? Porque a gente vai perdendo a noção daquilo que é, de fato, uma coisa importante para a nossa vida. Por exemplo, você talvez passou por uma dessas situações que eu vou citar aqui. Será que você sabe o valor do colchão que você dorme? Às vezes incomoda um pouquinho, né? A coluna, né? Não está apropriado, talvez já está no momento já vencido, já está precisando trocar. E às vezes a gente não atribui valor nenhum a esse colchão, mas vai perguntar o valor desse colchão que você está usando na sua cama para alguém que vai passar a madrugada inteira, a noite inteira, por cima de um papelão ao relento. Talvez você reclama do automóvel que você tem, que já está um pouco ultrapassado, não tem aquela direção hidráulica. Mas vai perguntar por um pedestre que faz um percurso longe e que quer um pouquinho de segurança e um pouquinho de conforto, se ele não receberia o seu veículo com muita alegria. Você que talvez tenha uma casa, ainda que seja bem simplória, e às vezes a gente reclama, entrou água, vazou, estava tendo umidade. Pergunta o valor dessa sua casa para alguém que está lutando há anos para tentar construir e ainda não conseguiu. Às vezes, nem tudo que circunda a nossa existência nos agrada. E imediatamente a nossa reação, ela é de reclamar. Imediatamente a nossa reação é de falar: Deus não gosta de mim, porque se Ele gostasse de mim, eu estava com carro zero. Deus não gosta de mim, porque se Ele gostasse de mim, as coisas estavam melhores. E a gente vai assumindo essa postura de falta de contentamento, ao ponto da gente estar sempre olhando o lado ruim da existência. E eu estou falando isso porque o texto vai me mostrar algumas questões a respeito de Jesus como fonte de perdão de um pecado assim, como todos os outros pecados, e também fonte de salvação. Mas eu quero, antes de tudo, tentar compreender o cenário que está compreendido aqui no capítulo de número 7 de Lucas. Jesus, ele aceitou o convite de um homem que era de um partido político chamado farisaísmo. O farisaísmo era um partido político tão absurdo, mas tão absurdo, que eles eram cegos para a graça e enxergavam somente a lei. A lei estava acima de todas as coisas. Há relatos em livros históricos que
toda esquina de Israel havia um fariseu, principalmente no dia de sábado, contando quantos os passos você estava dando, porque, afinal de contas, sábado não é dia de trabalhar. Se você estava carregando sacola, Jeremias vai dizer: ai daqueles que carregam sacolas em Israel no dia de sábado, porque colocam a religiosidade muito acima do que ela se propõe em si mesmo. E às vezes, esses fariseus, eles chegavam-se a Jesus, não no intuito de entender Ele como o Messias, o enviado, o prometido de Deus, mas para poder desqualificar Jesus, porque tudo que eles viam era lei, mas o Senhor ver graça. E aí um desses fariseus, ele convidou Jesus simplesmente para um jantar, para um almoço, para uma refeição. Um jantar, mais especificadamente falando. E esse ato de chamar para comer, nos tempos bíblicos e ainda nos nossos dias, era um ato de mostrar uma intensa intimidade. Você não leva qualquer um para comer na sua casa. Você leva quem tem estima. Você tem estima por essa pessoa, você tem uma amizade por essa pessoa. Mas a cultura judaica, a realização de um banquete, de um jantar, não mostrava somente uma amizade, mas mostrava também uma questão de admiração, de respeito. Mas o fariseu, ao contrário da sua filosofia religiosa, ele não chama Jesus para um jantar simplesmente. Ele chama Jesus para fazer uma análise comportamental de Jesus. E isso o texto bíblico vai nos mostrar. Mas eu não quero me ater à figura do fariseu, não, nessa prédica. Eu quero me ater à suma, à coisa mais importante desse texto, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. E eu queria apresentar para os irmãos aqui, entendendo que nós somos alcançados por Cristo, por essa graça, como usufruir ao máximo dessa fonte de perdão e salvação. Por que eu estou trazendo essa explanação aos irmãos? Porque muitas vezes a gente anda com os recursos nos nossos bolsos, nas nossas mãos, nas nossas casas, mas a gente não usa o recurso. Você já viu aquele presente que você recebeu 20 anos atrás no seu casamento, que você nunca abriu porque é para uma ocasião especial? Vou nem perguntar quem tem isso, porque sei que vai acontecer muito disso. A gente deixa de usar certas coisas, simplesmente porque a gente acha que aquilo é extremamente especial. Aquilo é para uma outra ocasião. Só que quando Cristo se apresenta como um Messias, isso já é uma ocasião especial para nós usufruirmos do perdão e da salvação dele. Pois bem, em primeiro lugar eu quero destacar que para a gente poder usufruir ao máximo dessa fonte que é Cristo, de perdão e salvação, eu preciso compreender o meu estado como ser humano. E por que eu estou falando isso? Porque o texto me mostra isso. Porque Lucas, quem narrou esse fato, quem buscou compreender a respeito desse fato, ou buscou informações minuciosas, como ele mesmo explica, no início do seu evangelho, ele não descarta, ele não esconde uma prerrogativa de uma mulher que estava entrando na casa de Simão, para poder fazer um ato extremamente importante, e a gente vai chegar lá. O versículo 37 diz que uma mulher da cidade, e essa mulher tinha uma qualificação que Lucas coloca: pecadora. Pecadora. Ele podia muito bem dizer que havia uma mulher na cidade, mas Lucas faz questão de mostrar que essa mulher, ela tinha uma prerrogativa, e isso não é à toa, porque
na verdade, a graça, ela veio para nós, pessoas pecadoras, miseráveis, sedentas. A justiça não se faz para os justos, mas para os injustos. E Cristo é a justiça que nós precisamos. Uma mulher pecadora. E como é que eu sei isso também? Não é só porque Lucas narra, mas também Simão, o dono da casa, ele vai falar: se ele soubesse quem está tocando ele, o que essa mulher é, ele não deixava nem ela tocar nele. Queridos irmãos, a gente precisa, de fato, olhar com muito carinho e com muito respeito a respeito da nossa miséria. Ultimamente eu tenho trazido algumas palavras de incentivo à igreja, no sentido que, de fato, nós temos valor para Deus. Não foi à toa que Deus entregou o seu próprio Filho. Mas a gente não pode julgar essa realidade como uma realidade única. A gente precisa assumir que nós somos pecadores diante de Deus. E nós necessitamos da graça do Senhor a todo instante, seja no meu pecado, como eu falei, de reclamação, seja no pecado de outra natureza, seja em casa, seja no serviço. A gente precisa entender a nossa natureza, a gente precisa compreender quem nós somos diante do Senhor. E esse é o primeiro impacto de uma pessoa que é convertida ao Senhor, uma pessoa que se entregou nas mãos do Senhor. É que ela começa a olhar para Cristo na sua perfeição, na sua majestade, e ela começa a se enxergar, e é um parâmetro de comparação, e essa comparação fica desigual, super desigual, porque enquanto Cristo é o Cordeiro perfeito, que tira o pecado do mundo, eu sou um agente transmissor de pecado o tempo todo. São paradoxos, mas Cristo, pela bendita graça, Ele lavou todos os nossos pecados. Ele limpou a nossa alma. Ele entendeu que nós somos pecadores e carentes, portanto, da graça, e se encarnou, vivendo a miséria da carne humana, mas sem pecado. Ele sabia todas as paixões que um ser humano tem, mas ele controlava, porque o caráter santo não permitia pecar. Mas às vezes a gente não faz isso, a gente não compreende os nossos erros. Quantas vezes a gente é arrogante diante do Senhor? Quantas vezes a gente faz como aquele fariseu na parábola que Jesus contou, que um fariseu e um publicano entraram num templo, e o fariseu batendo no peito, dizendo: Senhor, muito obrigado, porque eu não sou como esse publicano, eu não sou como aquela mulher, eu não sou como os outros, eu dou dízimo, eu vou à igreja, eu oro, eu faço jejum. A gente vai começando a se inflamar de um ego terrível, e esse ego vai inflamando o nosso coração também, e daí a pouco nós somos o centro de todas as coisas. O humanismo, a pós-modernidade, ela contribuiu para que o homem fosse o centro do universo. Qual é a máxima de hoje? Nada é ruim se te faz feliz. Assinado Satanás. É um recadinho de Satanás. Nada errado, se te faz feliz, tudo bem. E a gente vai caindo nesse engodo, e a gente vai maquiando a nossa alma. E na verdade, o que nós somos? Miseráveis pecadores. Jesus, ao se revelar a João, lá na ilha de Patmos, quando ele vai escrever a carta à Laodiceia, ele
fala assim: vocês estão achando que vocês são muita coisa, porque vocês têm ouro, vocês têm lã negra, vocês são cheios de si, mas mal sabem vocês que vocês são miseráveis, pobres, cegos e nus. Porque por mais que a gente use uma roupa legal, descolada, por mais que a gente use uma roupa fina, de grife, por mais que a gente dirija um carro importado, ou um carro de luxo, ou qualquer outra coisa que traga satisfação no teu coração, a nossa essência é uma essência extremamente pecadora. E eu preciso compreender a natureza do meu pecado. Grandes homens compreenderam a natureza dos seus pecados. E eu quero convidar você deixa a sua Bíblia marcada e abra comigo no Salmo de número 40, versículo número 17. Repare que Davi escreveu esse salmo, e ele fala assim: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo, o meu libertador, não te detenhas, ó Deus meu. Vamos ler juntos? Eu sou pobre, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo, o meu libertador, não te detenhas, ó Deus meu. Davi, a figura mais emblemática para as crianças, no Antigo Testamento, o que venceu o gigante, aquele que era vitorioso, um homem que era segundo o coração de Deus, um grande levita, que sempre tinha muita questão de estar bem na fita, como nós dizemos hoje, com os outros. Ele faz uma declaração extremamente importante: olha, eu sou pobre e necessitado. De que pobreza Davi estava falando? Ele era rei. De que necessidade que ele estava falando? Ele era rei, vitorioso. Ele estava falando da pobreza da sua alma, da necessidade do teu espírito. E nós temos que fazer essa meia-culpa, ou essa culpa inteira, digamos assim, a respeito do que nós somos. Se grandes homens de Deus reconheceram os seus erros, por que nós não conseguimos compreender a natureza do nosso pecado? Mas não acaba em Davi. Quero dar um último exemplo. Você pode abrir em Isaías, capítulo de número 6, versículo de número 5. Então disse eu: ai de mim, eu estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Isaías, no seu chamamento, ele se depara com a glória de Deus, e o que ele fala? Ai de mim, porque eu sou homem, eu sou pecador, eu sou miserável, e os meus olhos contemplaram o Rei. O Evangelho é uma afronta ao ego inflamado que pulsa dentro do nosso coração, porque ele faz a gente descer do pedestal que o mundo nos colocou, que as redes sociais nos colocaram, que o emprego nos colocou, que a família nos colocou, e nos faz mostrar quem nós somos, ou nos mostra quem nós somos de verdade. Esse é o Evangelho, porque o Evangelho destrói o ser humano, para depois reconstruir ele, porque aquele que está em Cristo, as coisas velhas passaram. O encontro com Jesus é um impacto tão grande, mas tão grande, que a gente é desconstruído e reconstruído pela graça do Senhor. Por isso, para a gente usufruir desse perdão, que a gente vai chegar lá no final e falar, e salvação, a gente precisa compreender a natureza do nosso pecado, ou a natureza do nosso ser.
o meu estado. Já disse do fariseu, da parábola do publicano e fariseu, e vou falar do publicano agora. Quando ele entrou no templo, segundo a história de Jesus, ou a história de Jesus, ele batia no peito e nem ousava olhar para cima e dizia assim: Senhor, se propício a mim, pecador. Porque ele conhecia o estado que ele estava. Voltando ao texto, essa mulher não proferiu palavras, mas os atos dessa mulher nos mostram que ela também foi impactada por Cristo. E o próprio Jesus, ele falou: olha, muitos são os pecados dessa mulher, mas ela também foi perdoada, e ela tem uma gratidão imensa, e a gente vai tocar nesse ponto. Mas olha que ela não proferiu palavras, ela simplesmente invadiu um lugar, ela se ajoelhou perante os pés de Jesus, e começou a chorar, e começou a lavar os pés de Jesus com as próprias lágrimas, e secou Jesus com o cabelo, e ungiu os pés de Jesus com unguento. Isso é parte de quem tem um coração transformado por Cristo, um coração transformado pelo Espírito Santo. É impossível, queridos irmãos, a gente está aqui no meio de um culto público, a gente está aqui no meio da igreja, o louvor sendo ministrado de maneira fantástica, e a gente não se sentir tocado ou compelido a adorar o Deus que nós servimos, o Deus de toda honra, de toda glória. Nós cantamos na última canção. É impossível. Quando a gente se reúne, a gente está reunindo para poder adorar aquele que é o Deus de toda a história, o único Deus. E essa mulher não se importou aonde Jesus estava. O que nos leva ao segundo ponto. Se eu quero usufruir ao máximo do perdão, dessa fonte de perdão e salvação, eu preciso compreender o meu estado. Em segundo lugar, eu não posso perder a oportunidade de ter gratidão ao Senhor. Entrar na casa de um fariseu não era para qualquer um. Eu acredito que pelo julgamento daquele fariseu, Simão, aquela mulher, ela deve ter entrado de alguma forma clandestina na casa dele, porque ela não seria convidada para esse jantar. Ele mesmo fez censões a essa mulher, dizendo no versículo 39, para si mesmo: se este fora profeta, olha só que agora ele começa a colocar em voga o caráter profético, messiânico de Jesus. Se esse fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque ela é pecadora. Na cabeça do fariseu é o seguinte: ou você anda tudo certinho, ou você não é digno nem de tocar. Mas repare que a mulher, ela não se importou com a casa do Simão. Ela não se importou se haviam pessoas bem vestidas, se havia um grupo seleto de pessoas. Ela só queria externar uma coisa que nós devemos externar todos os dias: gratidão, gratidão, gratidão. Por isso eu comecei a minha prédica contando a respeito da minha reclamação, porque ao invés da minha reclamação, eu deveria ter gratidão pelo colchão que eu durmo, pela casa que eu moro, pelo veículo que eu me locomovo. Gratidão tem sido uma palavra esquecida nos nossos dias. Às vezes a gente até espanta quando alguém fala muito obrigado ao abrir uma porta. A gente fala: nossa, que pessoa educada, né? É uma coisa extraordinária. E a gente vai
calcificando, cauterizando isso no nosso coração, e de repente a gente começa a ter ingratidão. Você, eu, a igreja, no trabalho, em casa, enquanto anda, tem a oportunidade de ser grato ao Senhor todo momento. Pastor, eu devo ficar falando que eu sou grato ao Senhor? Não, mas em pensamento. Você já agradeceu? Você que às vezes não tem um veículo, que você tem pernas saudáveis para poder andar. Talvez você não tenha pernas saudáveis para poder andar, mas sempre tem um Uber, sempre rola uma carona, sempre tem alguma coisa para te abençoar. O transporte público da cidade é um meio de graça. Será que a gente consegue enxergar como nós somos privilegiados em ter um lugar confortável para poder dormir? Quantas pessoas não estão brigando na rua com fome, buscando um prato de arroz com feijão, coisa que para muitos de nós aqui não falta? Gratidão. Não perder tempo e nem oportunidade de agradecer, é pegar o seu prato de comida e agradecer, é agradecer pelo dia, é agradecer pelo fim da noite, é agradecer por estar na igreja, é agradecer por não ter sido tragado de maneira letal pelos nossos pecados, mas ter sido alcançado por Cristo. Ter gratidão, ter gratidão, ter gratidão no nosso coração. Nós precisamos aprender isso. A atitude dessa mulher me deixa impressionado. Uau! Alguém que entra numa casa onde não só estava um fariseu chato, mas entra junto com Jesus e não profere palavras nenhuma, só chora, só chora, só chora. Então, em primeiro lugar, queridos, nós precisamos compreender o nosso estado. Em segundo lugar, nós precisamos não perder a oportunidade de expressar gratidão ao Senhor. Às vezes não é com palavras, às vezes é com atitudes. Igreja, a gente precisa ter atitude de gratidão para com o nosso Deus. A salvação que me foi outorgada, a salvação que me foi autorizada, que me foi imputada em Cristo Jesus, eu preciso transmitir às outras pessoas, eu preciso servir à igreja, eu preciso servir aos meus irmãos, eu preciso servir aos débeis da fé, aos neófitos. Eu preciso ser um instrumento poderoso na mão do Senhor, e às vezes a gente se contenta com a apatia. Isso não é um estado de gratidão, de um coração de um servo de Deus. A apatia é um estado de ingratidão. Essa mulher, eu não sei aonde ela conseguiu um vaso de alabastro, eu não sei onde ela conseguiu um unguento. Mas eu sei que ela levou. Eu não sei quem é a mulher. Alguns teólogos falam de ser Maria Madalena. Há até certo consenso a respeito disso. Mas não importa. O importante é como ela fez tudo isso. Porque ela sentiu uma gratidão imensa no seu coração. E ela não chegou para Jesus e disse muito obrigado. Somente. Ela fez um ato extremamente glorioso, maravilhoso, no sentido de glorificar o Senhor. Não perca a oportunidade. Em terceiro lugar e último, para a gente usufruir dessa fonte de perdão e salvação, precisamos romper o limite da intimidade com o Senhor. E eu vou explicar isso. Romper o limite da intimidade com o Senhor. Não é ser desrespeitoso com o Senhor. É entender que Cristo não está longe de nós. O apóstolo Paulo disse isso. Em Atos capítulo 17, quando ele prega aos atenienses, ele fala bem que ele está perto. Mas às vezes a gente enxerga Cristo de uma maneira completamente diferente, como uma fonte inacessível. Cristo está no meio da igreja, e nós precisamos tocar a veste de Jesus, nós precisamos orar ao Senhor, falar com o Senhor, precisamos cantar
cânticos de adoração ao Senhor. Eu preciso romper esse limite de intimidade que eu mesmo criei. Às vezes a gente está muito paradões, né? É teologia para um lado, teologia para o outro. Mas cadê a piedade? Cadê o dobrar dos joelhos? Cadê a gratidão? Cadê o fervor no culto? Graças a Deus hoje, que culto abençoado está sendo, né? Louvor abençoado. A gente precisa romper com essas pompas da religiosidade que amarra a gente. E eu não estou falando para você sair rodopiando, eu não estou falando para você sair pulando, eu não estou falando nada disso, eu estou falando para você pegar um vaso de alabastro, eu estou falando para você pegar o guento, pegar alguma coisa que expresse a sua gratidão ao Senhor. Mas eu não tenho um vaso, eu estou falando das suas lágrimas, eu estou falando do seu sorriso, eu estou falando da sua atenção, eu estou falando do seu coração estar inserido no culto, porque muitas vezes o nosso corpo está aqui, mas o coração está lá no futebol que está acontecendo. Muitas vezes o nosso coração está aqui, o corpo está aqui, mas o nosso espírito está lá no trabalho, que está cheio de confusão. E queridos e queridas, acredite, não vai mudar em nada você ter atenção aqui, ao invés de ter atenção lá no seu trabalho. Porque você não pode fazer nada, é domingo. E aí eu quero falar de nós, presbiterianos, né? Que a gente não fala que a gente é presbiteriano, sou presbiteriano. Não é assim que a gente faz? Estou falando verdade, né? Você é crente? Não, sou presbiteriano. Está até acima do crente, né? Sou presbiteriano. A gente formatou a nossa intimidade com o Senhor por meio de colocações teológicas. Quem falou? Reverendo Eloy. Fazer um merchan aqui, né? Então é isso aqui. O fulano de tal falou tal frase, que palavra, e não sei o quê. A gente vai formatando a nossa intimidade com o Senhor e a gente vai vivendo de frases de alguém, de livros de alguém, de colocações de alguém, de postulações de alguém, sendo que o Senhor está falando assim: meu filho, só dobra o joelho e ora. Meu filho, abre a sua boca e canta junto com o ministério de louvor. Presta atenção na palavra, meu filho. A gente precisa romper esses limites. A gente precisa se derramar na presença do Senhor. Muito mais do que estar aonde eu quero, romper os limites da intimidade, é ter a certeza no coração de saber aonde Deus quer que eu esteja. Vou ler de novo. Muito mais do que aonde eu quero estar, romper os limites da intimidade é ter certeza no coração de saber aonde Deus quer que eu esteja. Pastor, como é que eu vou saber onde Deus quer que eu esteja? Se Ele quer que eu esteja na África ou no Brasil? Na Disney ou na Austrália? Em Juiz de Fora ou no Rio de Janeiro? Eu não estou falando de lugares geográficos. Eu estou falando que Cristo quer que você esteja no centro da vontade dEle. Prostrado, adorando por tudo que Ele é. Quero finalizar, irmãos. Agora, amarrando todo esse sermão ao nosso título. Porque Jesus, vendo aquele homem fazendo julgamentos àquela mulher, Ele conta uma parábola para poder fazer com que aquele fariseu tão pomposo, tão estético, tão epidérmico, pudesse compreender.
E ele fala assim: certo homem, ou certo credor, versículo 41, tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e outros 50. E não tendo nenhum dos dois com o que pagar, perdoou-lhes ambos. E ele fala: qual que você acha que tem mais gratidão? E ele fala: presumo eu que seja o segundo, mas é óbvio, porque estava devendo muito. E Jesus vai falando com ele: olha, você que é um entendedor da lei, você que é um presbiteriano do seu dia. Depois eu vou falar bem da nossa igreja, tá, gente? Mas a gente precisa apanhar um pouquinho de vez em quando, tá? Desculpa os presbiterianos roxos aí, tá, Débora? Penac, você mesmo. Você me perdoe. Você é um mestre. Você sabe da lei, você sabe como é o comportamento social. Eu entrei na sua casa, você me chamou de mestre agora. Porque Jesus falou: olha, eu quero te falar uma coisa. Ele respondeu: dize, mestre. Você falou da boca para fora que eu sou mestre, mas quando eu pisei na sua casa, você não me deu uma água para lavar os meus pés. Você não me ofereceu uma toalha para eu poder enxugar os meus pés. Você não me deu um perfume para jogar na minha cabeça. Mas essa mulher, na ignorância dela, na pecaminosidade dela, no estado de podridão dela, ela foi capaz de trazer um vidro, um vaso. E ela, desde que chegou, não para de chorar aos meus pés, lavando os meus pés com as próprias lágrimas, enxugando meus pés com os próprios cabelos e me ungindo com esse perfume. E aí Jesus, se dirigindo àquele fariseu, olhando para aquele fariseu, ele se reporta à mulher dizendo: perdoados estão os teus pecados. Perdoados estão os teus pecados. Mas o fariseu ainda continuava a insistir em desqualificar Cristo. Aquela comitiva do jantar começaram a dizer: quem é este que perdoa pecado? Quem tem prerrogativa para perdoar pecado é Deus. Esse homem não é Deus. E aí Jesus fala assim: ei, peraí, não só isso não. Vai, porque a tua fé te salvou. E vai em paz. Ele não só perdoa pecado, mas Ele salva também. Ele dá uma palavra de salvação também. E obviamente, a gente tem que entender essa palavra fé, a tua fé te salvou, como um dom gracioso de Deus, como o apóstolo Paulo explicou. Em Efésios capítulo de número 2, que a fé é um dom gratuito de Deus, não é de obras. A graça, ela opera por meio da fé em Cristo Jesus, e essa fé não vem de nós. É o próprio Jesus, é o próprio Cristo, é o próprio Deus, o Espírito Santo, quem coloca em nosso coração. Jesus ali simplesmente estava dizendo assim: ei pessoal, não importa o tamanho do pecado de vocês. Vocês acham que eu não conheço essa mulher? Eu conheço. Eu conheço tão bem que eu fui capaz de fazer uma analogia entre 500 denários e 50 denários. Eu sei que ela devia muito, mas ao mesmo tempo que eu conheço o coração dela, eu também posso perdoar o pecado dela. E não só perdoar o pecado dela, mas também falar que a fé dela salvou ela.
Como você enxerga Cristo? Como um balde de perdão? Como um balde de salvação? E simplesmente, se acabar nesse balde o perdão e a salvação, você já não é perdoado mais? Se acabar nesse balde a salvação, quer dizer que você vai para o inferno? Por isso que eu escrevi que Jesus é a fonte, que eu poderia acrescentar inesgotável de perdão e salvação. Bati na gente, né? Mas agora eu vou falar bem também. Queridos, nós conhecemos tão bem as Escrituras Sagradas. E não porque somos nós, mas sim porque o Espírito Santo fala aos nossos corações. Nós temos pastores exemplares, no sentido de exposição das Escrituras, reverendo Eloy, reverendo Jefferson, pastor Roberto, temos outros, poderíamos falar em âmbito nacional. A gente conhece tão bem as Escrituras. O que está faltando para a gente começar a viver uma vida mais prática e entender que Jesus Cristo é a fonte inesgotável de perdão? Que Jesus Cristo te salvou de uma forma definitiva. O sacrifício de Jesus Cristo foi definitivo para a sua salvação. Você não perde, foi eficaz. O que nos resta? Ir aos pés de Jesus chorando, para dizer: Senhor, eu não merecia, porque eu sou tão pecador, eu sou tão reclamão, eu não merecia, porque eu sou um pervertido, eu sou um imoral, eu sou um mentiroso, eu sou um idólatra, eu sou um mesquinho, eu sou avarento. E eu podia citar o resto da noite aqui, coisas que eu sou. Mas eu chego para Jesus com essas palavras e falo: Senhor, apesar disso tudo, eu sei que o Senhor me perdoou. E não só isso, o Senhor me salvou. Precisamos ter mais pecadoras assim, que entenderam que a graça supriu o pecado, que a graça superabundou em meio aos nossos muitos pecados. Irmãos, toda vez que você vier ao culto, você que está nos assistindo via internet, toda vez que você clicar nesse link, dê o seu melhor, a sua melhor atenção, o seu melhor louvor. Não pense que você está em casa sozinho. Adore, cante. E se você estiver muito desconfortável, volte para a igreja, porque está tudo aberto. Está todo mundo de máscara. Marque o seu culto, vem aqui se alegrar conosco. E você que está aqui, quando houver ministração da palavra, do louvor, cante, bata a palma, adore ao Senhor da nossa salvação. São atos que expressam o quanto nós somos gratos ao Senhor. E são esses atos que vão testificar que nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Que Deus nos abençoe, que nos ajude. Enquanto o Ministério de Louvor vem à frente, eu quero já lançar um desafio para eles cantarem uma canção específica, Poder para Salvar, se for possível. Eu quero orar com os irmãos. Eu quero orar por mim. Eu quero orar por você. Eu quero orar por nós. Eu não sei o quanto de pecado você carrega nos seus ombros. Eu sei dos meus.
E se não fosse a graça perdoadora do Senhor, certamente eu não saía do lugar. Mas eu entendi que eu preciso mergulhar nessa fonte de perdão e salvação. Porque na verdade todos necessitam disso. De um amor tão perfeito. De perdão, de compaixão, de graça, de esperança. E eu não quero só um copo dessa graça, eu não quero só um balde dessa graça, eu quero mergulhar nessa graça. E ser cheio do Espírito do Senhor, todos os dias, porque Ele move as montanhas e tem poder para salvar, Ele tem poder para perdoar, e Ele está aqui nessa noite. Senhor Deus e Pai, como aquela mulher na casa de Simão, nós nos jogamos aos Teus pés, porque entendemos, ó Deus, que do Senhor jorra perdão, do Senhor jorra graça, aleluia. E nós queremos, ó Deus, mergulhar nessa graça infinita do Senhor, nesse perdão que nos cura, nesse perdão que nos faz um, apesar de sermos muitos. Ministra no meu coração, Senhor, quebra as barreiras que há em mim, ministra no coração dos meus irmãos, quebre as barreiras dos corações deles, ó Deus, que as facções se desfaçam, que as polaridades cristãs, evangélicas, religiosas se desfaçam, que nós possamos ir no mais íntimo do Senhor, com gratidão no nosso coração, para poder expressar que a sua salvação é muito melhor do que essa vida que nós levamos. Muito obrigado, ó Deus, pela graça, muito obrigado pelo perdão. Que o Senhor nos abençoe e nos encoraja e nos dê, ó Deus, a capacidade de mergulhar nessa fonte inesgotável de perdão e graça.